Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou feliz e grata pela oportunidade, primeiramente a Deus, a pastora, Deus abençoe e toda a igreja, Amém? Vamos estar lendo em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Amém? E os irmãos podem acompanhar, por gentileza. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus extatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, ferizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarem: Qual é o nome do seu Deus? O que eu lhe direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e disse-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-eis, subis da aflição do Egito à terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, assim: Irás tu com os anciões de Israel ao reino do Egito e dizer-lhes: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que santifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouros e vestes, a quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Amém? Podeis sentar, mas deixe sua Bíblia aberta, que a gente vai estar meditando na palavra do Senhor.
Amém? É uma palavra um pouquinho extensa, né, que a gente leu aqui para acompanhar, mas para a gente entender um pouquinho sobre o que Deus quer falar nessa noite. Amém? Eu vou resumir para os irmãos a história de Moisés, né? Ele era descendente da tribo de Levi e ele era príncipe do Egito. A gente conhece a história de Moisés, que Faraó ele estava perseguindo, né, o povo hebreu, via que o povo hebreu era um povo que estava crescendo ali no Egito, se popularizando, e era um povo próspero. Então ele temeu ao povo hebreu e começou a escravizar o povo. E ele deu uma ordem para que matassem todos os filhos, bebês, meninos, né? E aí a gente vê o milagre da vida de Moisés, onde a mãe dele coloca ele num cesto, ele vai parar lá no palácio, a filha de Faraó, né, pega para criar. Então a gente vê o cuidado de Deus desde o nascimento de Moisés. Passado um tempo, né, no capítulo 2, vai falar que Moisés ele foge do Egito, porque ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele fere esse egípcio. E ele entende que alguém iria correr atrás dele para matá-lo. Então ele foge, e é onde ele encontra o seu sogro, que não era o seu sogro ainda. Ele se casa, né, tem um filho, e ele começa a morar juntamente ali com o seu sogro. E aí, chegando no capítulo 3, que é da mensagem de hoje, vai falar que Moisés ele estava apacentando, cuidando do rebanho ali do seu sogro, né? E é onde ele é direcionado até um monte, né, que é em Horebe, que é o Monte Sinai, o Monte de Deus. A gente viu no versículo 2 que Deus ele começa a se aparecer, a se manifestar através da sarça, né? E a sarça, a gente sabe que é um arbusto, né, de pequena estatura, mas pode atingir um porte de uma pequena árvore. E se a gente for ver, por causas naturais, numa plantação, um cultivador, uma agrícola, por causas naturais, às vezes ele pode ter um grande prejuízo quando tem incêndios, né? A gente vê as queimadas, porque o fogo ele se alastra e muito rápido. A gente vê isso em vários casos que aconteceu lá fora, né, do país. Então acontece muito. Mas a palavra do Senhor vai falar que essa sarça, ela tinha um fogo nela, mas ela não queimava. E ali Moisés ele fica surpreso com aquela visão que ele estava tendo, e ele vai se aproximar daquela sarça. E eu separei algumas lições, né, que a gente pode aprender aqui. São 5 tópicos. E por isso que eu falei para os irmãos deixarem a Bíblia aberta para a gente acompanhar conforme os versículos. Ele vai diante da sarça, porque ele se interessa, ele acha aquilo interessante, e é onde Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Então, o primeiro tópico que eu quero que a igreja entenda é que onde a presença de Deus está, há santidade, né? A santidade. Onde Deus habita, há santidade. A única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. A única coisa que nos distancia do Senhor é o pecado. E o que nos aproxima mais é a santidade. Então, quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós se consagrarmos, orarmos, clamarmos ao Senhor, mais pertinho estamos dele e mais longe do pecado. Porque Deus é santo. Deus não habita em lugar sujo. Deus não habita onde há sujeira. Então, a palavra do Senhor diz que quanto mais a gente se aproxima dele, mais semelhante a ele nós começamos a se tornar. Então, vamos vencer o pecado, vamos vencer as adversidades, como? Nos aproximando de Deus, porque ele é santo. Amém? Tópico 2. Acompanhe comigo no versículo 6. E aí Deus disse mais para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Falei aqui inicialmente que Moisés, ele cresceu ali com os costumes do Egito. Então ele conhecia os deuses, ele conhecia a cultura daquele povo.
ele conhecia o tipo de adoração daquele povo, porque ele era um príncipe do Egito. Mas o interessante é que quando Deus falou com Moisés, ele entendeu que era a voz do verdadeiro Deus. Então, segundo tópico, nós conhecemos a voz do verdadeiro Deus. Quando Deus fala conosco, nós sabemos que é Ele falando conosco. Nós não ficamos com dúvida, nós entendemos que é a voz de Deus. Porque aqui a palavra do Senhor vai falar que Moisés temeu, ou seja, por mais que ele estava andando, ele cresceu no Egito e conheceu outros deuses, os outros tipos de adoração, mas quando Deus verdadeiro falou com ele, ele sentiu a soberania de Deus. Ele reconheceu que Deus era soberano, que Deus era o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, digno de adoração. Então, nós conhecemos a voz do verdadeiro Deus. Quando nós precisarmos de algo, nós clamamos ao Senhor, não vamos ficar com dúvida, porque nós vamos saber quando é o Senhor falando conosco. Nós não vamos ser enganados pelo maligno, não, porque nós conhecemos a voz do verdadeiro Deus. Amém? No versículo 7 e 9, acompanhem comigo, irmãos. E disse o Senhor, tenho visto... Isso é lindo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios me oprimem. E o terceiro tópico é, Deus escuta o clamor do seu povo. Às vezes a gente acha que nós está buscando demais o Senhor e a gente não está vendo o resultado. Mas o silêncio de Deus, Deus está em silêncio, não significa que Ele não esteja trabalhando. Pelo contrário, Deus pode estar em silêncio, mas Ele está levantando um Moisés para guiar e libertar o seu povo. Então, todo o nosso clamor, toda a nossa súplica, tudo que nós entregamos diante do Senhor, Ele é capaz de nos atender. Salmos, capítulo 28, versículo 6 diz assim, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Deus escuta o clamor do seu povo. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a voz do seu povo. E Ele está cuidando. Então, entrega nas mãos dEle a sua necessidade, aquilo que você precisa da parte do Senhor. Entrega nas mãos dEle, porque Deus, Ele está ouvindo. Às vezes a gente, imagine, irmãos, aquele povo estava vivendo na escravidão do Egito. Eles poderiam ter questionado a Deus. Mas cadê Deus? Deus não se manifesta. Eles poderiam ter esquecido a promessa, mas quem promete nunca esquece. Quem prometeu a promessa, que foi Deus, não esqueceu o que tinha prometido. Aquele povo poderia até ter esquecido da promessa de que eles iriam até a terra prometida, que foi uma promessa, como a irmã Mônica falou, feita a Abraão. Então, Deus, tudo que Ele promete, Ele é capaz de cumprir na minha e na sua vida. Amém? Próximo ponto, no versículo 12 e 14. E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de quem eu te enviei. 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Moisés, ele vai se questionar para Deus, mas, Senhor, quem sou eu para ir diante de Faraó e falar para ele libertar o seu povo? Quem sou eu? E aí no versículo 12, Deus vai falar, certamente, Moisés, eu irei contigo. Deus está falando, por que você está com medo se eu estou com você? Por que você está preocupado ou ansioso se eu estou com você? E a gente vê que Moisés, irmãos, eles se questionam em tudo. Ele começa a se questionar no capítulo 3 e no capítulo 4. Ele começa a questionar Deus, mas Deus, eu sou tão pequeno. Ele não vê capacidade nele. Mas não é porque nós somos capazes.
Deus não escolhe quem sabe falar melhor, quem sabe pregar melhor, quem sabe cantar melhor. Deus escolhe os disponíveis. Deus escolhe quem está com o coração disposto a fazer a sua vontade. E Deus, irmãos, Ele enxerga além do que a gente. Porque, pense comigo, Moisés, ele estava vendo ele ali, naquele momento, falando com Deus. Mas Deus estava enxergando Moisés já saindo com o povo do Egito. Porque Deus, ele enxerga além do que a gente possa imaginar. Então, nos nossos dias hoje, a gente pode achar que a gente não tem tanta capacidade assim, que não podemos ser usados por Deus, que não podemos fazer a obra. Deus escolhe outra pessoa, mas porque eu levanto alguém, mas eu sou assim, eu sou assado. Mas Deus escolhe aqueles que estão disponíveis. Por quê? Não é o que a gente saiba fazer. E Deus escolhe quem não sabe mesmo, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É para quando a gente chegar lá na frente e a gente testemunhar. Eu não sabia fazer, mas Deus fez eu chegar aqui. É para a glória dele, é para o louvor dele. E aí Deus vai falar no versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Moisés, ele se questiona. E Deus fala: certamente eu irei com você. Aí Moisés pergunta para Deus: mas Deus, qual é o seu nome? Eu vou chegar diante de Faraó, mas qual é o nome do meu Deus, então, que eu estou indo lá representar, que está indo lá comigo? E aí Deus vai falar: eu sou o que sou. Isso significa que Deus é eterno, que Deus é autossuficiente, que Deus é onipresente. Basicamente, Deus está falando para Moisés: você não precisa provar quem eu sou. Você não precisa falar e provar: o meu Deus, ele opera milagres. O meu Deus, ele faz maravilhas. Não. O eu sou, porque ele, tudo dele, para ele são todas as coisas. Se você chegar diante de Faraó e falar: o eu sou está comigo, pronto. Ele é e pronto, acabou. Ele sempre foi, é e sempre será o Deus. Então, o próximo ponto, o quarto ponto. Nós não temos capacidade, mas o eu sou é conosco. Se o eu sou é comigo e com você, nessa noite, quero te dizer que nós somos mais que vencedores. Diante das situações que podem parecer improváveis, que vocês estão sendo escravizados no meio do Egito, mas Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Como eu falei, irmãos, quem promete é Ele. E Ele é fiel para cumprir. Nós podemos até esquecer de uma profecia que recebemos, de uma promessa da parte do Senhor, de uma oração que nós fizemos há tempos atrás. Mas Deus, Ele nunca se esquece. Ele trabalha para o meu bem e para o seu bem. Amém? E aí, durante todo, como eu falei para os irmãos, no capítulo 4, Moisés, ele também se questiona ao Senhor, né? E o Senhor sempre incentivando Moisés. Não, Moisés, mas eu estou com você. Então, assim, não vamos temer, irmãos. Não vamos ficar com medo do nosso amanhã, porque o nosso Deus é provedor. E a gente vai falar mais para frente. O nosso Deus é provedor. Então, não vamos ficar com medo do amanhã. Tá? Amém? E assim Moisés, ele vai ouvindo as instruções do Senhor. E no versículo 21, vai dizer assim: e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Não sairei vazios, irmãos. Pense comigo. Imagine Deus, não faz nem sentido, Deus levantar Moisés e falar: Moisés, liberta o meu povo que está lá sendo escravizado, sofrendo no Egito, para mandar para o deserto, para morrer no deserto, perecer no deserto. Deus iria fazer isso? Não. Pelo contrário, Deus promete: vocês não sairão daqui vazios, não sairão do Egito vazios. Primeiro, a presença do Senhor ia com eles, então a nossa necessidade pela presença.
e sobre a provisão. No versículo 22 vai falar, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, a sua hóspede, vasos de prata, vasos de ouros e vestes. Então aquele povo, ele não estava saindo humilhado do Egito, estava saindo vitoriosos, porque Deus faz assim. Né? O plano de Deus, ele é perfeito. Quando Deus faz, é perfeito. Deus não ia fazer o povo sair do Egito, sair de mãos vazias e perecer no deserto. Não, Deus estava falando que vocês vão sair mais que vitoriosos. Deus está trazendo a libertação desse povo, mas também está trazendo a provisão. Porque o povo de Deus não ia sair com a cabeça baixa, sem nada, de mãos vazias. Não, iriam sair de cabeça erguida, porque o Eu Sou estava com eles. E essa é uma promessa de Deus para o seu povo. E nós vemos que isso acontece. Então, o que a gente precisa, irmãos, é a presença de Deus. Se nós temos a presença do Senhor, nós caminhamos à frente. O interessante é a gente ver que Moisés, ele mesmo com medo e se sentindo incapaz, ele vai fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E a gente conhece a história, que várias maravilhas acontecem, o povo contempla vários milagres diante de seus olhos, mas acontece uma coisa muito triste. Que quando eles já estavam libertos no deserto, eles chegam no deserto e eles começam a questionar muito a Moisés. Mas Moisés, a gente está rodeando aqui esse deserto, caminhando. Você disse que Deus tinha uma terra prometida para nós e a gente não chega nessa terra nunca. Moisés, era melhor a gente ter ficado lá no Egito. O pensamento desse povo não estava no futuro, não estava no que Deus estava preparando o melhor para eles, estava ainda no passado. Então Deus já tinha libertado o seu povo daquelas aflições do Egito. Por que eles estavam com o pensamento preso ainda lá? Então hoje, tudo que está nos aprisionando no passado, seja liberto em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem nos acorrentado, que o nosso pensamento fica preso lá atrás. Ei, Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem Canaã para você. Deus tem a terra que mana leite e mel para você. Por que o seu pensamento está preso no passado? Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou um maná do céu, Deus fez tanta coisa no meio daquele povo, e aquele povo ingrato, eles questionavam o Senhor, mas eu preferia estar no Egito, Moisés. Você preferia estar na escravidão? Você preferia estar numa terra estrangeira que não te pertence? Porque Deus tem sempre o melhor, a gente às vezes fica ansioso, né, para ser do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade, sendo que Deus tem planos maiores e melhores para as nossas vidas. Então não fique com o pensamento lá atrás. Foque no presente e no amanhã. É caminhando em direção a Cristo. É marchando em direção a Canaã. A terra que Jesus, que Deus me prometeu. Aleluia, Jesus. E para finalizar, tudo que nós precisamos, a necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos em Cristo, a minha necessidade, a sua necessidade é a presença de Deus. Por quê? Onde a presença habita a santidade. Nós purificamos, nós limpamos nossas vestes, nós nos tornamos mais semelhante a Cristo, andamos com Ele e fugimos do pecado. Nós conseguimos, com a presença de Deus, nós conseguimos conhecer a voz de Deus. Não seremos enganados e Deus escuta o clamor do seu povo. Tenha certeza de uma coisa: Deus vai prover na sua vida aquela promessa, aquele projeto, algo da parte do Senhor que Deus te revelou, mas você não vai sair de mãos vazias, você vai dar testemunhos, né? Você vai dar frutos para a glória de Deus. Porque se Deus vai tirar você do Egito, pode ter certeza que no deserto Ele vai prover a água, Ele vai prover o alimento, Ele vai prover o calor, o frio. Ele vai prover todas as coisas. O nosso Deus é um Deus provedor. Amém? Então que essa mensagem toque no coração dos irmãos. Que tudo o que nós precisamos é da presença de Deus. Aonde nós andarmos,
Davi fala, não me lances fora da tua presença. O melhor lugar que a gente possa estar é na presença, aqui, mas não só aqui no templo, mas aonde a gente for carregar a presença de Deus. As pessoas lá fora precisam ver algo diferente em nós, para nós fazermos diferença, né, no mundo lá fora. E pode ter certeza, irmãos, que tudo que Deus promete, Ele é capaz de cumprir. Nós vemos que Moisés, ele se sentia incapaz e ele foi um grande líder. Então, às vezes, a gente se sente super pequenos, a gente se sente incapazes, mas Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas na minha e na sua vida. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.